Eu acredito muito na não binariedade e acredito o que de fato é ser, né? Então quando a gente coloca tipo o que é ser homem e o que é ser mulher. Eu acho meio estranho ainda ter gente que pensa dessa forma, sabe? É um saco. Espero que as gerações de agora já estejam mais esclarecidas quanto a isso e mais livres, assim. Acho que aí a gente já pode definir o que é masculinidade. Masculinidade é como se fosse uma ferramenta simbólica de manutenção, de acumulação de capital. Ser homem pra mim é você respeitar as pessoas, principalmente as mulheres. Ser homem pra mim é você assumir os seus atos, assumir as suas falas. Meu pai e meu avô sempre foram figuras muito presentes, assim. Foi isso, só que as minhas relações, meus laços mais profundos foram sempre com as matriarcas da família. Assim, minha avó, fui criado pela minha avó, minha mãe também. As minhas tias eram todas mulheres, né? Tipo, os homens, eles sempre apareciam como a relação na qual essas mulheres estavam. Sempre caía em relações muito problemáticas, assim. Então, eu via com certo ar de estupidez até. Não tanto meu avô, que era ausente, mas meu pai sempre me pareceu ser uma figura meio assim, com a qual eu não me identificava muito. Tem essa questão do homem nordestino, assim, que é já mais uma particularidade desse estereótipo mais universal de masculinidade, né? Então tem as suas características. E aí tem o lance da relação com a criança, né? Então, tipo, quando você é criança, essa relação, principalmente com o homem, pelo menos é como eu enxergo hoje, era muito danificada, assim, por esses ditames, né? Subjetivos até, da relação com a criança. Então eu sempre fui mais próximo com as mulheres mesmo, assim, da minha família. Elas que, sei lá, que cuidavam mesmo. O homem só aparecia ali, tipo, para almoçar, chegava de noite. Não ocupava uma figura central, assim. Não no dia a dia, né? Claro que isso tem uma repercussão subjetiva ao longo do tempo da nossa formação. Na minha infância, falando de pessoas e figuras masculinas, eu vejo um lugar muito problemático. Eu tive algumas figuras masculinas, umas que não foram tão exemplares, mas eu acho que aqui eu me apego de exemplo e de figura que eu fale, não, é um, é um pilar assim importante, é meu tio, que foi uma pessoa que teve muito presente, que eu tenho enquanto uma figura de um pai, assim, que me ensinou muitas coisas e conceitos de uma masculinidade importante a se levar para frente, assim. Tive meu padrasto, quando, tipo, meu pai foi embora para os Estados Unidos tinha 6 meses, então uma figura masculina eu não tinha presente. Aí meu irmão nasceu, a gente tem 3 anos de diferença, então ele se tornou a figura paternal. Mas no final das contas, eu tinha mais medo da repressão dele, de tipo, você tem que ler Playboy, você tem que ver mulher pelada, você tem que gostar de mulher. Depois que minha mãe foi embora e toda a história de perder tudo, eu fui morar com a minha madrinha e com o meu padrinho. E eles, tipo, são completamente diferentes de criação. Meu padrinho era trabalhador rural, minha madrinha dona de casa. Então, já começa por aí, dele prover o dinheiro da casa, prover o sustento da casa. Até quando me assumi gay, tipo, eu sou gay, tá? Ele falou, não, é uma fase, vai passar. Então, tipo, não aceitava isso. Até cruzar a perna era coisa, eu ficava meio me controlando para cruzar a perna, porque eu pensava que mulher cruzava assim e homem cruzava assim, mais perto do joelho, na dobra, para não ficar tão feminino sentado assim. Quando eu era pequeno, meus pais se separaram, eu tinha 3 anos, mas meu pai sempre foi presente, assim, tanto na minha criação, ou férias, viagens. Então foi presente de uma forma boa, assim, pra mim. Essa influência por ter mais convivido com a minha mãe, ela, de certa forma, evitava que eu caísse um pouco nessas coisas de menino tem que fazer isso, não pode fazer aquilo. Óbvio que
tinha muito, se usasse uma pulseirinha de não sei o quê, os meninos iam zoar na escola que era coisa de menino, ou não, ou tal. Acho que isso existe, sempre existiu, infelizmente, porque pode causar várias barreiras, assim, né? Mas acho que minha mãe fez parte de meio que já me deixar de uma forma esclarecida, de eu fazer o que eu quisesse, sabe? Acho que aí a gente já pode definir o que é masculinidade. Masculinidade é como se fosse uma ferramenta simbólica de manutenção, de acumulação de capital ao longo dessa nossa sociedade, que ganha um novo contorno nesse capitalismo que a gente vive hoje, né? Inclusive tem o termo masculinidade tóxica, mas primeiro que a masculinidade ela é uma construção, né? Por exemplo, se você pega um italiano e leva ele para morar, sei lá, no sul da Ásia, no sudeste asiático, ele vai aprender a falar a língua lá, né, aos costumes e vai se identificar como um sudanês asiático ali. Isso não vem de uma questão intrínseca ao ser humano, né? Quebrando um pouco essa postura positivista do que somos, né? A gente se torna, a gente é construído. Eu acredito muito na não binariedade e acredito o que de fato é ser. Né? Então, quando a gente coloca, tipo, o que é ser homem e o que é ser mulher, o que é ser, né? Tipo, o porquê da gente colocar nesse lugar de, tipo, isso é coisa de homem. Isso é ser homem. Se você não tá dentro desse padrão, você não é homem. Se você não tá dentro desse padrão, você não é mulher. Então, eu tenho muito essa linha de pensamento do que é ser homem e ser mulher, de não definir. Acho que a gente pode só ser. Ser homem pra mim é você respeitar as pessoas, principalmente as mulheres. Ser homem pra mim é você assumir os seus atos, assumir as suas falas. E tipo, tem tanta coisa que eu já vi, tipo, absurdos na minha criação, do tipo, no colégio que eu estudava lá em Minas, era tipo o pátio das meninas e o pátio dos meninos. E o pátio dos meninos era maior, que era uma quadra onde jogava futebol. E das meninas era tipo um pátio menor, que elas brincavam de pega-pega, boneca, não sei o quê. E eu não me identificava, não conseguia ficar em nenhum dos lados. Porque eu não sabia jogar futebol, tinha medo da agressividade masculina, de verem que eu não sabia jogar futebol, me chamarem de viado. E tinha também o medo da chacota de me chamarem de viado, por eu estar no pátio das meninas. E as professoras não deixavam eu ficar no pátio das meninas. E eu nunca me esqueço também disso, na segunda, terceira série, eu sentado comendo meu lanche sozinho. Porque, tipo, eu não me identificava em nenhum dos pátios, eu não queria estar em nenhum dos pátios. E até quando eu mudei pra São Paulo, quando eu me enfiei uma máscara assim, eu ouvi as pessoas zoando, algum cara gay, ria junto, pra não me verem como um gay. E aí eu fingia que tinha uma namorada, fingia que torcer eu torço, né, pro Palmeiras, mas tipo, que eu acompanhava os jogos, que eu assistia e tava ali acompanhando a tabela do Brasileirão e não sei o que, bullshit. Tava querendo era pra sair pra balada, beijar boy. Masculinidade tóxica, ela tá enraizada em vários ambientes. Ela não tá só no homem cisgênero, ela não tá só na mulher cisgênera, ela não tá no homem trans, ela não tá na mulher trans, ela não tá na travesti. Ela tá em todos os espaços, do homem à mulher, porque a gente pode reproduzir essas toxinas, mesmo ocupando um corpo feminino, a gente pode reproduzir essas toxinas ainda mais ocupando um corpo masculino. E eu acho que a masculinidade tóxica em si, ela habita em todos os espaços. Acho que a gente escolhe como ela vai entrar, como é a forma que a gente vai lidar com ela nos espaços. A masculinidade tóxica é essa coisa de tipo de querer ser aquela coisa macho alfa, dominador, provedor, forte, que não se abala com nada e tá sempre ali, porque isso acaba criando um apego muito sei lá, ou a bens materiais que o cara tem que ter,
para se justificar como homem, ou uma postura agressiva que só gera, tipo, sei lá, só faz merda no final da história e acaba sendo um puta de um machista que não dá o valor ou não tem o cuidado correto com a parceira que ele tiver, entendeu? Eu acho meio estranho ainda ter gente que pensa dessa forma, sabe? É um saco, mas a gente tem que fazer essa parte de, sei lá, dar uma esclarecida e falar que tá tudo bem. Espero que as gerações de agora já estejam mais esclarecidas quanto a isso e mais livres, assim. Porque, com certeza, eu vejo pelo exemplo do NX, quando a gente estava muito famoso, assim, ou quando a gente apareceu na mídia, principalmente, que era emo, era coisa de viado, né, que falavam, ainda tinha era muito velada essa discussão de gênero, não tinha tanta que nem tem hoje. Era bem pejorativo o lance e acho que o que rolou legal do NX como um movimento, assim, acho que foi dar essa liberdade pra galera adolescente, pré-adolescente, ser do jeito que quisesse e ter um lugar para poder ser livre desse jeito. Se a menina vai se envolver, vai ter um sentimento de carinho, de amor por uma amiga, isso não tem problema nenhum, sabe? E se o cara quer pintar o olho, pintar a unha, deixar o cabelo, sabe? Acho que essas coisas que hoje eu vejo a importância que teve. Mais do que a relação assim com a música até, sabe?